Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai fazer o nosso projetinho de DCE, que é o nosso projeto da fonte regulada de tensão e variável, utilizando o componente LM317, né? É uma fonte comum da gente fazer nas aulas de DCE, MCE e até nas aulas de analógica, né, para analisar a fonte. Então, a gente vai prosseguir com ela aqui. Bom, vou dar um zoom out e vou colocar os componentes. Lembrando, esse aplicativo, o Electric Circuit Studio, na hora que eu clico em alguma coisa, ele sempre vai aparecer no canto superior esquerdo da tela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os elementos, depois a gente organiza eles e vai conectando, e depois a gente faz a configuração de valores deles, tá? Então, primeiro esse aqui, fonte senoidal. Apareceu aqui no fundo uma fonte senoidal, vou arrastar para baixo, certo? Depois, o que eu vou precisar? De um transformador. Transformadores, tá aqui, ó. Transformador, vou arrastar aqui para o lado, certo? Mais um pouquinho, aí. Acho que não vai incomodar. Depois, diodo, volta, diodo. Preciso de 4 diodos, 4 diodos. Então, um aqui, o 2 do ladinho dele. Já colocar mais próximo do meu. O diodo 1, o 3, vai embaixo do 2. Para cá. E o diodo 4. Infelizmente, nesse aplicativo, o transformador é muito grande, muito espaçado, né? Então, os diodos vão ficar bem separados mesmo. Vai parecer que é gigante o circuito e não é tudo isso daí, não. Né? Pronto. Tá aqui. Tá certo? Bom, depois disso eu vou precisar do quê? De um capacitor de filtro que tem sempre a característica de ser eletrolítico. Então, é esse capacitor aqui, com polaridade. Certo? Olha a diferença que vai dar de espaçamento. A gente vai acertar isso aí. Após isso, eu quero fazer um circuitinho com LED. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer um circuitinho com um resistor, para marcar que está ligado. E o meu LED é esse carinha aqui com a setinha saindo. Vou trazer o LED para cá. Certo? Aí a gente vem com o circuito regulador do LM317 inteiro. Então vamos lá. Eu não quis modificar nada do que vocês acham no datasheet, então o que tem nele? Um capacitor que eu comprei para fazer a plaquinha eletrolítico de 1 micro. Então vou utilizar exatamente esse capacitor aqui, tá? Um com polaridade. Aí eu vou colocar além dele, lá no final, ó, 317, tá aqui. Peguei, coloquei, certo? Vou precisar de um potenciômetro, esse aqui ajuda bem. Vou precisar de um resistor, e vou com um capacitor sem polaridade nenhuma, certo? Então são esses os componentes, ó. Vamos repassar eles aqui, ó. Uma fonte alternada, transformador, 4 diodos. Capacitor eletrolítico 1, vai ser um capacitor grande, né? Resistor para o LED, um capacitorzinho eletrolítico do circuito do LM, o LM317, um potenciômetro, um resistor e um capacitor sem polaridade nenhuma para saída, tá? Depois a gente ainda vai adicionar um multímetro e tudo mais, mas isso é outro detalhe. Então vamos lá, vamos fazer ajeitar o circuito e fazer as conexões. Então vamos lá, ó. Aqui da fonte para o meu transformador não tem segredo, é direto, tá certo? Aí aqui, ó, vou girar 2 vezes, girar 2 vezes, girar 2 vezes, cada um dos meus diodos.
tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai fazer um circuito e, como eu sempre ensino nas aulas de eletrônica analógica, laboratório de eletrônica analógica, partindo do princípio que é um, né, dá para ver, diodo 1, diodo 2, 3 e 4, 2 em cima, 2 embaixo, fazendo um ciclo horário. Então, para conectar numa experiência de retificador e nunca dar problema, como que eu sempre faço? Eu faço o seguinte, ó, conecta do primário no anodo do diodo 1, do catodo do diodo 1 eu vou colocar aqui em cima para dar um espacinho e conectar isso com o meu capacitor, certo? Então, do catodo para o capacitor. Do capacitor eu vou também dar um espacinho aqui e conectar no anodo do diodo 3. Opa, perdão. Vamos lá. Aí. E do catodo do diodo 3 eu vou conectar no secundário. Então eu fecho um ciclo de diodos ímpares, do jeito que é distribuído o meu, é um ciclo dos ímpares, depois o ciclo dos pares. Em algumas literaturas ou aulas, os professores vão fazer que esses dois que estão conectados é diodo 1 e diodo 2, esses outros dois vão ser diodo 3 e diodo 4. Eu prefiro nesse outro formato. Então, catodo do diodo 4 conecta com o anodo do diodo 1, anodo do diodo 4 conecta com o anodo do diodo 3. Anodo do diodo 2 conecta com o catodo do diodo 3, catodo do diodo 2 com o catodo do diodo 1. Fechou? Tá feito o meu circuitinho retificador. Tá certo? Bom, vou fazer aqui uma ligação do meu LED. Tá certo? Então, ó, eu vou pegar aqui e conectar um pouquinho em cima, não vou ficar com essa amplitude toda de desenho, tá? Do resistor pro LED, do LED pro... Opa, volta para cá. Beleza. LM317, entrada aqui, junto com os LEDs, tá? Esse resistor eu vou girar ele, vou até aproximar ele mais aqui, tá? Eu vou abaixar um pouco o meu potenciômetro, sobrar espaço. Esse capacitor eu vou aproximar bem, certo? E aí vamos lá, vamos conectar aqui, ó. Ajuste no potenciômetro, saída no resistor, tá? O meu capacitorzinho de fora aqui vai junto com o meu resistor, né? Então aqui vai aqui, certo? Aí aqui eu já vou fechar esse capacitor aqui embaixo, porque daí eu conecto já o meu potenciômetro aqui. Opa, ficou feio aqui. Volta. É o tamanho da tela. Aí aqui, esse meu resistor, eu vou... Peraí, vou desfazer. Esse meu resistor, eu vou conectar aqui na linha do meu potenciômetro. E o meio do meu potenciômetro, eu vou conectar aqui em cima. Certo? Bom, o que mais? Que a gente tem que ver aqui, ó. Esse capacitor ainda tá fora. E aí, o circuito que a gente tem tá feito aqui. Certo? Bom, o que eu vou usar mais aqui então? Eu preciso de um terra da simulação. Então tá aqui, ó. Peguei o símbolo terra, ele veio parar aqui, vou puxar ele para cá. E para ficar fácil de entender o terra da simulação, lembrando, ó, esse circuito, né, de fonte, ele entra alternado e sai contínuo para alimentar a carga contínua. Como uma fonte de computador, de qualquer aparelho eletrônico que você tem em casa, né? A fonte do seu celular, e assim por diante. Então, aqui nessa linha em cima que vocês estão vendo entrando aqui no LM317, já pode ser considerado, na verdade, ali na saída dos catodos do diodo 1 e diodo 2 já é o polo positivo da minha contínua, e aqui nos anodos do diodo 3 é o negativo. Como a saída ficaria em paralelo com o meu capacitor 3, então eu vou colocar paralelo com o meu capacitor 3, tá certo? Bom, vamos lá, ó. Que mais eu vou fazer nesse circuitinho aqui,
tá? Para esse software, né, esse aplicativo, eu gosto de colocar para medir contínuo. Ó, você vem até o final, vai nesse 3 pontinhos e pega um voltímetro. Também aparece aqui no começo. Traz ele para cá. Opa, ele já apareceu enroscado em alguma coisa, então eu vou desfazer aqui, vou desfazer. Vou chamar ele aqui, ó. Lembrando, ele sempre vai jogar no canto esquerdo da sua tela. Então, vou colocar aqui, vou colocar ele aqui e voltar lá no comecinho e conectar ele. Eu poderia fazer só pela tensão no capacitor? Eu poderia, não tem problema. Mas eu prefiro deixar um voltímetro para ficar claro onde é a saída para todo mundo, tá? Bom, vamos lá, configurar todo mundo. V1. V1, eu preciso vir aqui, selecionar ele. E aqui eu preciso acertar a frequência primeiro, são 60 Hz, calma aí que sempre tem a propaganda. Deixa o dono do aplicativo ganhar o dinheiro dele, certo? Fecha a propaganda. Frequência. Opa, show, 60 Hz. Foi. 60 Hz. Ok. Tá. Aperta uma vez, aperta de novo. Amplitude. Lembrando, nesse aplicativo, amplitude significa tensão de pico. Tensão de pico aqui é o seguinte, a gente vai simular uma tomada, certo? Que é a tensão da rede. Se eu tivesse lá na escola, se a gente tivesse lá na escola e creio que em todas as outras, as bancadas, a maior parte teria 220 para a gente simular. Então eu vou colocar aqui o pico do 320 volts. Lembrando, isso aí é 220 vezes raiz de 2, isso daqui vai dar 311, tá certo? Então tá aqui, ó, fechou. Tá na folha de cálculo, lembrando, existe uma folha com todas as contas utilizadas para essa simulação que foram feitas. Tem uma folha com todas as continhas feitas à parte. No meu transformador, tiquei aparecer aqui. Ele vem com a maldita configuração, porque não é legal, é mais fácil quando ele vem com enrolamento primário e enrolamento do secundário para transformar. O meu transformador aqui ele vem com indutância, inclusive o Proteus tem a mesma característica, ele vem com indutância. A gente rouba no jogo, nos cálculos tem como mostra isso daí. Eu vou manter a indutância no secundário de 1 Henry, funciona bem. E aí, para compensar esse fenômeno, no segundo, no primário, quer dizer, eu tenho que colocar aqui 84,03 Henry, tá? Isso vai fazer o efeito que eu quero o quê? Primário entra 220, secundário sai 24. Isso vai resolver para mim. Porque, de novo, a gente está no simulador. Eu não tenho o número de enrolamento de um transformador aqui na minha frente. Eu estou usando da matemática para brincar com isso daqui na hora de simular. No meu transformador real, se ele fizer 220 para 24 volts, para mim já é excelente. Ok? Bom, diodos não tem configuração nenhuma, deixa quieto. Capacitor de filtro. Capacitor de filtro, tica aqui. Capacitância que eu vou usar. Eu já fiz uma simulação só do circuito retificador com um capacitor. E a gente viu que um capacitor 2200 estava ótimo. De novo, se você acha que isso aqui não vai dar uma oscilação alta, eu coloco um logo maior, que seria o 3300, acho que o próximo, tá? Aqui 2200, aqui está servindo na relação, tá? Depois vocês vão ver no vídeo onde eu vou mostrar cada um desses componentes, né, que vai vir bem depois, que o capacitor aqui ele tem que aguentar uma tensão alta, porque do 24 volts que vai sair no secundário, o pico é 30 e pouco, 32, 34, né? Aí tirando 0,4 dos diodos, aí o capacitor, no final das contas, ele vai ser submetido a 32 volts e meio. Então eu preciso de um capacitor que aguente tensão maior do que isso. No mercado a gente encontra os de 35 volts e depois de 50. Tá? Eu já tinha um de 50, eu vou usar esse de 50 volts. Tá? Aqui no LED, então meu LED aqui, ó, eu vou ticar nele aqui, vou clicar. Eu quero me dar as cores. Por quê? Porque eu fiz um LED com um cálculo para um LED específico. E fiz um cálculo para um LED totalmente. Aqui tem que deixar o alfa sempre no total, que é a quantidade de cor, né? Branco e preto, digamos assim. Totalmente azul aqui. Ok, foi. Tá? O que mais dá para configurar que interessa para a gente? Acho que não existe nada de interessante
Aqui, tá certo? Bom, resistência do LED. Como é 32,5, eu tenho que colocar antes do regulador o meu LED, senão na hora que eu regular o meu LED vai miar, vai ficar fraquinho. Opa, perdão aqui pelo giro, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui no meu resistor, tá? Eu vou ter que colocar um valor. Os cálculos da 1400, então aqui a gente já vai colocar 1.5 kΩ, que é um resistor que a gente conhece, tá? Tem todos os cálculos lá, considerando 20 mA para esse ramo e que o LED azul puro, né, vai dar, principalmente de alto brilho, vai dar 3,7 volts de queda, 4 volts, tá bom? Aqui esse capacitor 2, ele tá como 1 micro, certo? Tá ali, ó, 1 microfarad. É o que eu quero, não vou nem mexer nesse cara. Veio do jeito que eu queria, acabou. No caso, eu vou usar lá nos componentes um de 100 volts de tensão máxima de trabalho, porque esses capacitores de 1 micro eles são baratos, mesmo sendo eletrolíticos, eles são bem mais baratos. Só na comparação, um capacitor eletrolítico de 1 microfarad para 100 volts deve estar uns 30 centavos. Esse de 2.200 de 50 volts, que é o que eu tenho já, que eu vou utilizar na minha placa, custa uns R$ 4, tá? Então tem essa diferença, quanto maior a capacitância, é o que mais influencia o preço do componente. Fora isso, a tensão de limite dele. Bom, LM não tem que configurar nada, ele vem certinho aqui. Resistor 3 aqui. Esse resistor, vou clicar nele, apertar aqui, configurar, ticar. Eu quero 220, só que em vez de quilo-ohm, eu quero só ohm. Fechei, tá? O de baixo, que é o potenciômetro, aperta aqui, eu quero um potenciômetro de 10 kΩ, 10 kΩ, 10 kΩ, tá? Lembrando, já foi falado uma vez, mas só reforçando, o resistor, o potenciômetro que seria perfeito para essa aplicação é de 6K8, mas quase não se encontra para comprar, a não ser quem tem em estoque antigo, tá? Você encontra o de 5 kΩ e o de 10 kΩ. Normalmente o de 5 kΩ já limitaria a regulação do meu circuito, seria um circuito para até 25 volts. Eu não quero isso, eu quero aproveitar o máximo do meu circuito, tá certo? Então vamos colocar esse da carinha aqui mesmo, certo? Esse capacitor aqui 3, ele é um capacitorzinho só para o filtro, só porque o LM pede. Então eu vou colocar aqui o que eu coloquei, que é um cerâmico, certo? Então não tem polaridade, de 1 mesmo, perdão. Só que ao invés de ser micro, eu coloquei um nano. Nossa placa é compacta. Então, apesar do circuito ser gigante, a placa em si é compacta. Então, não vai fazer muita diferença. Tá certo? E por fim, aqui o meu voltímetro, eu preciso fazer uma configuração nele. Então, vou clicar aqui. Eu tenho que ir no terceiro item, modo RMS, tá? O que eu vou querer aqui nele é o instantâneo, certo? Ok, tá? Então, lembrando, modo instantâneo, porque ele é contínuo, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Feito todas as configurações, vou dar o play aqui, ó. Run é para você ver em tempo real. Ele vai demorar um pouco para acertar a tensão ali do voltímetro, tá? Estão vendo aqui. Né, ó. Ele está ajustando ainda, ele demora um pouco. O circuito é grande, então ele se demora para simular tudo que ele deveria simular. Quando ele estabilizar num valor, é a hora que a gente realmente mexe nele. Né? Enquanto ele está estabilizando ali, né? Então o nosso circuito é o seguinte: pega lá da tomada 220 aqui, passa pelo transformador, certo? Retifica, né? O transformador vai baixar 220 para 24, retifica,
vai dar uma onda, né, com aqueles sobressaltos senoidais, né? Aí o capacitor tira esse sobressalto, deixa alinhadinho, vai dar próximo da tensão de pico. Quanto maior o capacitor, mais próximo vai ser, porque a oscilação diminui bem. Então seria 32 e pouco, porque é os 34 que do pico dos 24 volts, menos 1,4 da queda dos 2 diodos por vez de ciclo, tá? Capacitor. Aí aqui eu tenho um circuitinho, esse circuitinho do LED tá antes do regulador, porque depois do regulador, se eu abaixar a tensão, eu acabo com o brilho do meu LED, não é isso? Tá? Então tá aqui, ele não é tão dinâmico aqui, infelizmente, certo? Tem outros aplicativos são, recomendo quem quiser ver dinâmico do Multisim. Depois disso haverá um feito no Proteus também, tá? Então vamos lá. Capacitor 2 de 1 micro, filtro de entrada para o LM, não precisava porque nossa placa é próxima, mas eu deixei para manter a característica do circuito, que vocês já viram. R3 e né, R2 são os que fazem a configuração dessa regulação que no momento está 22. E o último é o filtro de saída do meu LM. Tá? Eu venho aqui no meu resistor 2, clico na configuração, Whipper Position. Aqui vai ficar bem embaixo, né? Atenção, ó, e aqui lembrando, o Whipper Position é o potenciômetro. Então você aumenta um tanto. Opa. E ele vai alterando os valores de tensão do circuito, né? Ó, 6 volts. Cada vez que você fizer isso aqui, ó, então, por exemplo, o meu potenciômetro no máximo ele é 1, que é o 100%. Cada vez que você fizer isso, clica para sair daqui e ele vai achar qual é o valor correspondente, ó. Então, o potenciômetro lá em cima é o máximo de tensão, potenciômetro no mínimo, vamos colocar aqui, não vamos nem colocar tão baixo, vou colocar 0,1, 10%, né? E ele vai cair para um valor de tensão menor, tá? Por quê? Porque lembrando, quanto menor a resistência, mais corrente passa do pino de ajuste para o terra, e aí menos tensão vai ser colocada na tensão de saída. Tá? Quanto maior a resistência, menos corrente, mais tensão de saída, tá? E lembrando, ó, exemplo, quero ver como que é como que tá a forma de onda aqui no meu transformador. Tem que vir aqui no volt 3 para 4, vou dar um pause, vou girar o celular por um instante, que vai ficar mais fácil assim, tá? E bom, vou clicar de novo no meu transformador aqui, ó. Tá? Aqui, ó, volt 3 para 4, play. Vamos supor, eu quero ver o gráfico, ver os 24 volts. Manda colocar no box e manda fazer um plot. Plot é um gráfico, né? Ó. E na hora que eu der o play, ó, run, ele vai fazer meu gráfico aqui, vai mostrar a minha senoide e vai mostrar aqui a minha tensão. Aqui ele está com algum pau aqui, porque deve estar muita informação, porque ele demora para simular e então você tem que esperar aí, não vou estender meu vídeo, tá? Aqui eu vou lembrando também, cansei de ver o gráfico, vem aqui, clica aqui de novo, tira o box, o plot, acabou, tudo bem? E aí eu vou dar um play e aí ele sai do normal, mas de novo ele demora aqui para simular mesmo. Quero salvar, 3 pontinhos, salvar, vou colocar aqui, ó, fonte LM317, ok. Por quê? Depois aqui, ó, posso vir aqui em 3 pontos de novo, abrir o circuito. Todos os circuitos que eu tiver feito vai estar aqui. Espero que essa aula tenha sido boa para vocês. Bora simular essa fonte e até uma próxima aula. Valeu!